vocês estão? Tudo bem? Gente, a Libertadores chegou na sua reta final. Dia 4 de novembro, Rio de Janeiro, teremos a grande final da Libertadores, Fluminense contra Boca Juniors. Exatamente, é isso que nós vamos conversar sobre isso, como que se viveu essa semana maluca e um pouco da semana passada também, de semifinal de Libertadores. Certo? Quer saber um pouco mais? Segue a gente aqui. Eu sou Arido Leal, nós somos a TV Clandestina e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a semifinal e essa grande final da Libertadores. O que nós podemos esperar? Gurizada, na quarta-feira tivemos Inter jogando contra o Fluminense e contrariando as expectativas, as minhas pelo menos, que esperava que o Inter fosse fazer um enfrentamento corporal, corpo a corpo, o Inter fosse especular um gol como conseguiu nos primeiros minutos e logo depois baixar as linhas e tentar jogar no contra-ataque em velocidade. A gente viu um Inter que conseguiu plenamente fazer o seu gol, cumprir o seu rol até a primeira instância do jogo, só que na reta final, e eu quero botar uma vírgula, porque assim, desde a Copa de 2022, que essa tal de reta final, ela tem mudado muitos resultados, eles têm mudado nessa reta final. Se a gente for lembrar, a final da Copa do Mundo, na reta final, depois dos 72 minutos, a França fez 2 gols, empatou, acabou levando uma prorrogação, que logo depois gerou pênaltis e tudo mais. E também o número de minutos que se dá hoje no jogo se faz com que quando chegue nos 40, os times não usem aquela partida para ganhar tempo os minutos finais e o jogo siga pegado, e foi o que nós vimos no jogo do Inter e Fluminense. Mas mais do que isso, nós vimos o Fluminense sendo o que ele é. Eu particularmente não sou um fã do time do Fluminense, acho o time muito próximo do peladeiro, organizadinho ali, tem as suas jogadas, mas acho muito próximo do peladeiro, com os zagueiros saindo driblando, volantes que não marcam, um lateral esquerdo que não é lateral esquerdo, enfim, não é o tipo de futebol que eu sou um admirador. E eu contava e botava minhas fichas totais de que o Inter passaria para essa final de Libertadores, até por entender que o Inter é um time mais organizado, passou pelas mãos de 2 técnicos muito experientes, que é o Mano Menezes e o Kudê. O Mano Menezes que deu ao Inter um potencial muito forte de saber sofrer, um time que sabia sofrer, carrancudo, guerra, luta, ia para o pau a pau. E isso fazia do Inter um time muito forte para essa sequência de Libertadores, um time com condições plenas de chegar e encarar qualquer adversário sabendo sofrer, ao mesmo tempo com uma pitadinha do Tchatcho Kudê, que fazia com que o Inter fosse um time que também conseguisse marcar gols. O time do Mano tinha muita dificuldade de marcar gols e muita dificuldade na transição. Já o Mano, o Coudet, que recebeu reforços, sobretudo Ener Valencia e também o Arangues, ele era um time que já tinha mais facilidade na transição de jogada e automaticamente era um modelo que às vezes aplicava o que o Mano Menezes fazia com as linhas baixas, aticando, como foi que a gente viu contra o River, como a gente viu contra o Bolívar, né, que o Mano Menezes, que o Coudet praticamente usou um modelo do Mano Menezes, né, um modelo de aticar, com os zagueiros sem botar a linha para cima, tanto que a gente viu naquele jogo do River que o Inter ganhava de 1-0 com um modelo extremamente posicionado para a defesa, e quando o Inter foi atacar ou quando o Inter perdeu a bola no ataque, as linhas de defesa estavam altas. Se for lembrar bem, os gols do Solari do River Plate foram em momentos que a zaga do Inter estava absolutamente adiantada e as linhas separadas do meio campo. Então, no jogo do Fluminense aconteceu, o Inter estava classificado, praticamente classificado até os 35 do segundo tempo, quando não se sabe como o Inter conseguiu perder uma bola no ataque, ou o Fluminense veio tocando e a bola chega e as linhas de defesa do Inter estão extremamente avançadas e o Fluminense consegue com 2 toques chegar na cara do Rochet e acaba fazendo o gol. O que eu concluo disso tudo? E depois disso o Inter não soube ou não entendeu que o jogo ali requeriria um pouco mais de seriedade e que o Inter poderia ser eliminado da competição, que foi o que aconteceu. E justamente o que aconteceu com o Inter foi o que não aconteceu com o Boca. O Boca foi para o jogo contra o Palmeiras conhecendo todos os perigos que o Palmeiras poderia lhe apresentar e sabendo justamente o que fazer. Entrar em campo,
marcar um gol e espreitar. E se tivesse que ir para os pênaltis, vamos e se embora. O Boca foi treinado. Para muita gente, né, eu vejo muita gente falando assim, o Boca Juniors, eu não gosto desse estilo do Boca Juniors de fazer catimba e não sei o que mais, mas meu amigo, para muitas pessoas, e eu não sei de que mundo que elas vêm, o futebol é só bola no chão, rola, mata no peito, balãozinho, chapéuzinho, janelinha e coisa e tal. E não é. A estratégia, a tática e a força são três coisas que caminham lado a lado do que é o futebol, que estão junto do futebol. Nós já vimos, por exemplo, o Chelsea ser campeão em cima do Manchester City tocando a bola com trocentos milhões de % com posse de bola, e o Chelsea pragmático ir lá e matar o jogo. Nós já vimos. Né? Nós já vimos o time do Cholo Simeone, do Atlético de Madrid, chegando em final de Champions, eliminando o Barcelona, também pragmático. Assim como ontem nós conseguimos ver o Boca Juniors do Almirón. Que detalhe, eu quero fazer um detalhe. O Boca Juniors do Almirón não é uma equipe defensiva, não é uma equipe que se posta atrás, é uma equipe ofensiva, uma equipe pro ataque. Mas mostrou ontem por que é uma equipe extremamente copeira. E eu não estou querendo falar isso, e não quero ser mal interpretado, eu não estou chamando o Inter de não copeiro. Eu estou chamando que o Inter, na partida contra o Fluminense, não fez a leitura de que ele ainda não estava na final, porque o Inter se preocupou em matar o jogo, ao invés de amorcegar. E foi justamente o que o Boca fez. O Boca fez um gol, uma jogada pela esquerda, né, lançamento do Fabra, a bola vai pro Menentiel passa pela marcação do Palmeiras, cruza e o Cavani faz um gol junto da trave, um gol sensacional do Boca Juniors, velocidade, técnica, tática, tudo junto, misturado, força, picardia, tudo que o Boca Juniors tem. E ali o Boca Juniors entendeu que era a hora de pegar esse resultado e preservá-lo. Preservá-lo a que ponto? Uma vitória ou um empate, nós vamos para os pênaltis e seja o que Deus quiser. E foi exatamente isso que nós vimos. O Boca Juniors defendeu, depois tomou um gol e tudo mais. E é justamente aí que eu volto no Inter. Não tenho como não fazer esse paralelo, porque o Inter, com o resultado na mão, praticamente classificado para a final da Libertadores, o Inter conseguiu na tentativa de marcar o segundo gol, na tentativa de se livrar daquele tormenta que era o Fluminense, tic-tac, tocando a bola, o Inter conseguiu tomar 2 gols no final do jogo, porque o Inter faltou exatamente o que nós vimos ontem no Boca Juniors. No Boca Juniors ontem, cada bola era disputa, né, no alto. Se o jogador do Palmeiras fosse com o pé alto, caía, ficava 2 minutos no chão, goleiro se atirando, defendendo, bola ficando no chão, pedindo atendimento, fazendo com que o jogo não acontecesse mais. Aquilo que o Filipão falava muito bem quando ele treinava o Grêmio. Quando chegava 30 minutos do segundo tempo, o Filipão olhava para o jogo e falava assim, terminou. Ou seja, esse terminou é simples. Não tem mais jogo. Não é que não tem mais jogo, não tem mais futebol. Acabou o futebol a partir dali. A partir dali faz parte da tática, faz parte da estratégia. Numa guerra, se tu tá fazendo uma guerra e tu tá com poucas munições, tu é obrigado a fazer um recolhimento, né, para curar os que estão feridos e para esperar mais munição. Isso é óbvio, e é exatamente isso que foi feito. O Boca Juniors conseguiu fazer essa leitura de que às vezes é mais fácil tu segurar o que tu tem do que querer aquilo que tu ainda não tem. Foi aí o grande pecado do Inter. Mas aí me diga, mas o trabalho do Tchatcho Coudet, ele é interessante. Muito bom o trabalho do Tchatcho Coudet, sim, porque ele conseguiu levar esse Inter, mas ele também teve a sorte de ter pego um time que sabia sofrer, porque simplesmente o Tchatcho Coudet, sem um time que soubesse sofrer, não teria chegado onde chegou, porque para passar pelo River Plate tu precisava sofrer. Mas voltando a Boca Juniors então elimina o Palmeiras numa atuação que merecia um vídeo só dele, de Chiquito Romero. Sim, Chiquito Romero, apelido dado por Maradona a Sérgio Romero, goleiro do Racing Clube, saiu jovem da Argentina, tem mais de 100 partidas pela seleção argentina. Para muita gente, tem gente que não lembra ou está conhecendo ele hoje, mas Chiquito Romero defendeu pênalti em semifinal de Copa do Mundo contra a Holanda. Chiquito Romero fecha o gol e praticamente leva a Argentina para a final daquela Copa do Mundo em que o Brasil toma 7-1 da Alemanha. E aquele jogo
se vocês vão recordar, aquele jogo estava indo para os pênaltis, gente. E talvez, se fosse para os pênaltis, a Argentina tivesse sido campeã com um herói, Romero. O que aconteceu naquele jogo, que a Argentina tomou gol no final da prorrogação, a Alemanha é campeã, e a história vocês todos conhecem. Mas imaginem vocês essa história se tivesse empatado e fossem para os pênaltis. E esse maravilhoso Chiquito Romero, esse cara que é sensacional, primeiro porque ele vai em todos os pênaltis, segundo porque ele não é adivinhação, é técnica, é inteligência, é picardia, é algo a mais, é QI. Esse cara poderia ter sido um herói em 2014 vencendo a Copa no Brasil, mas a vida é cheia de idas e voltas, e como diria Nietzsche, é o eterno retorno. Dia 4 de novembro, esse mesmo Chiquito Romero, que poderia ter decidido lá em 2014, ou seja, há 9 anos atrás, terá uma chance de levantar o caneco pelo Boca Juniors. Dia 4, Boca Juniors e Fluminense. Uma partida sensacional. Sim, não vou fazer nenhuma previsão até agora, mas a gente conhece os dois times. Fluminense, bom toque de bola, muita irresponsabilidade em muitas jogadas. Tem jogadores que podem decidir. Cano praticamente faz gol em todos os jogos. O John Kennedy entrou bem em alguns jogos, não é um jogador da minha preferência. Arias faz uma boa correria ali, vai ser um bom confronto. Arias contra Fábrica, vai ser um belíssimo confronto. Contra o Fabra, vai ser um bom confronto. E nós temos ali, talvez, a revelação da Libertadores jogando o Colorado Barco, ele Colo Barco, Valentim Barco, um grande jogador que talvez seja maravilhoso poder ver esse grande jogador de 19 anos, super atleta do Boca, jogando numa final de Libertadores, o maestro. E na frente o Boca tem Cavani. Façam suas apostas. Tu que tá me vendo aí, quem tu acha que vai ganhar a Libertadores de 2023 e vai enfrentar o Manchester City? Sim, passar, é claro, de todos os ritos que a FIFA inventou para fazer o Mundial, que tem que passar por um monte de equipe, e depois enfrentar o Manchester City. Quem para ti será o campeão? Conta para mim. O certo é que a semana foi de muita emoção, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. Uma final sensacional, Boca e Fluminense. Quem é teu campeão? Faça o seguinte também, ó, curte o canal aqui, ativa o sininho, vem com a gente aqui, a TV Clandestina, e vamos cobrir tudo que der nesse restinho de Libertadores. Um abraço para todo mundo, beijos e fiquem bem.